são seres espirituais, em Hebreus capítulo 1 e versículo 14. Segunda, os anjos participam do nosso nascimento? A Bíblia apenas informa que o nascimento de algumas pessoas foram anunciados pelos anjos. Exemplos: Juízes capítulo de número 13, Lucas capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13, Mateus capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Terceira pergunta: que tipo de obediência os anjos prestam a Deus? Total. Está escrito em 1 de Pedro capítulo 3, e versículo 22, e 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11, e Lucas capítulo 11, versículo 2, e também no livro dos Salmos 103, versículo 20. Quarta, anjos podem casar-se? Absolutamente não. Mateus capítulo 22, versículo 30. Quinta pergunta: onde a Bíblia menciona expressamente a participação dos anjos no processo da segunda vinda de Cristo? Está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. E também Mateus capítulo 25 e versículo 31. Sexta, onde os anjos são chamados de ceifeiros? Mateus capítulo 13 e versículo 24 e também até o versículo 30 e também o versículo 37 até o versículo 40. Existe algum texto que menciona que os anjos não podem ser adorados? Apocalipse capítulo 19 e versículo 10 e também o capítulo 22 e versículo 9 e também Mateus capítulo 4 e versículo 10. Os anjos têm nomes? As pessoas têm nomes, as estrelas também. Seria impossível os anjos possuírem personalidade e não terem seus próprios nomes? A Bíblia, porém, menciona apenas Gabriel e Miguel. Nona pergunta: podemos ver os anjos em sonhos? Você pode ler em Mateus capítulo 1 e versículo 20. Algum dia os anjos morrerão? Não, pois são seres imortais, conforme está escrito no livro de Lucas, no capítulo de número 20 e versículo 36. Onde está escrito que os anjos participam da cerimônia de entrega da lei a Moisés? Atos capítulo 7 e versículo 53, e também Gálatas capítulo 3 e versículo 19, e também Hebreus capítulo 2 e versículo 2. 12ª pergunta: onde se lê que os anjos louvam a Deus? Salmo de 148, versículo 2, Isaías capítulo 6, versículo 3, Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12, também o capítulo 7, versículo 11 e 12, etc.